Olá pessoal, eu sou André Frutuoso e hoje estou aqui no podcast Vem de Lá com a série Prosa Revelada. Conversaremos com uma pessoa muito especial que registra o sertão da Bahia com um olhar peculiar, trazendo beleza, estética e poesia. Roda a vinheta! Hoje eu converso com João Machado, fotógrafo baiano com uma trajetória singular, baiano que vem lá de Xique-Xique, do sertão da Bahia, que migrou para São Paulo aos 19 anos, sendo ajudante de pedreiro, comprou sua primeira câmera. Enfim, João hoje é uma referência na área da fotografia autoral. João, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos receber aqui no seu estúdio para esse bate-papo sobre a sua vida. Eu que agradeço e sou de Xique-Xique, sertão da Bahia, e migrei para São Paulo com 19 anos e faço essa fotografia há 32 anos. Agora em outubro completa 32 anos. Você, apesar de ter morado em São Paulo, você tem na sua identidade, né, essas raízes da Bahia. Como é que é isso? Como é que foi o seu contato com a fotografia? Eu cheguei em São Paulo com 19 anos, a convite do meu pai, que simplesmente me escalou para viajar. Isso foi no dia 2 de março de 1990. E eu cheguei lá sem expectativa nenhuma. Já tinha 3 irmãos que moravam lá, minha irmã mais velha, meu irmão mais velho e o outro irmão próximo de mim. E eles já tinham os trabalhos deles. Ela trabalhava com um grupo japonês que chamava a Agatha. Ele trabalhava na manutenção de um hospital como marceneiro e o outro irmão trabalhava numa empresa de ônibus como cobrador. E eu tinha recém-chegado em São Paulo, e eu fiquei 5 meses desempregado, até aparecer uma oportunidade de trabalho, que foi nesse mesmo lugar que meu irmão trabalhava. Aí eu fui ser servente de pedreiro, fui conectado com a fotografia através de um amigo, que tinha uma câmera para vender e precisava fazer uma viagem, e sem pretensão nenhuma eu acabei comprando essa câmera, porque eu comprei acho que mais para ajudar a pessoa e por curiosidade. E coloquei um filme na câmera, fiz as fotos, e eu lembro no dia de revelar o filme, o moço disse que as fotos tinham velado, e o filme não saiu nada. E aí eu fiquei bem frustrado, porque primeira experiência, assim, eu nunca tinha pego numa câmera fotográfica, né, e depois que esse primeiro filme foi velado, eu levei a câmera para saber se tinha algum problema e foi constatado que ela estava quebrada, e a pessoa que consertou a câmera passou a me dar as primeiras dicas como funcionar a câmera. Dali eu passei a me interessar um pouco pela fotografia. Mas o meu interesse mesmo só veio quando eu fui dado embora desse trabalho. Acho que na época do plano Collor teve um corte lá e eu fui dispensado. E aí eu me vi desempregado com uma câmera sem ser fotógrafo. E retornei para Xique-Xique e lá eu passei a fazer muitas coisas que eu não tinha feito antes, porque a minha transição de vida adulta, de menino, jovem, para homem, rapaz, foi toda em São Paulo. E foi lá que um amigo, ele me deu essa câmera aqui, ó, essa Canon AE1 Programa. Ele me deu essa câmera e sugeriu que eu voltasse para São Paulo e porque ele soube desse meu envolvimento com a fotografia. E quando eu retornei para São Paulo, eu fui trabalhar numa empresa que pegava jovens para treinar para ser fotógrafo de formatura, ser fotógrafo de evento. E lá Sim. eles trabalhavam com uma câmera 6x6, que é essa aqui. Trabalhava com essa câmera. E eu já tinha uma câmera profissional na empresa de e a partir daí eu comecei a trabalhar na empresa com essa câmera 6x6 e final de semana eu ia praticar fotografia. Não fiz curso, não tinha condições de fazer um curso de fotografia, as escolas ficavam longe de casa, eu morava em Guarulhos, num bairro simples. Eram caros os cursos de fotografia, lembro da escola Imagem e Ação, que é do Cláudio Feijó, tinha o curso Descondicionamento do Olhar. E eu descobri que nas bancas vendia a revista Iris Foto. Então a minha primeira experiência com a fotografia veio a partir de leituras dessa revista. Foi onde eu vi trabalhos de grandes nomes da fotografia, Sebastião Salgado, Mário Cravo Neto, Nair Benedito, Walter Firmo, Luiz Braga. E a partir dali eu comecei a ter mais interesse por essa fotografia. Então eu já trabalhava numa empresa de eventos De fazendo formatura. formatura, que era uma fotografia muito mecânica, formando com o pai, formando, recebendo o diploma, formando com a família.
E de Tem um repente rito ali, né, e tem um de rito na repente eu me formatura. vi lendo sobre fotografia, uma outra fotografia, porque a revista Iris trazia ensaio de grandes nomes da fotografia de vários segmentos. Aí quando foi no ano de 93, eu peguei a minha primeira férias na empresa de eventos, fui para Xique-Xique, agradeci o amigo pela câmera e levei um filme preto e branco da Fuji, um Neopan, e a partir dali eu comecei a fotografar um sertão que para mim era diferente, foi uma transição de olhar. Eu saí de Xique-Xique, ir para São Paulo e voltar às minhas origens, de repente, com outro olhar, um olhar que eu de menino não estava vendo, acho que estava meio que adormecido aquilo. E aí foi onde nasceu essa paixão pela essa fotografia, esse interesse por essa fotografia, e onde tudo passou a acontecer. O trabalho de João, ele é fantástico e eu, enquanto fotógrafo, né, admiro muito o trabalho dele, mas não o conhecia pessoalmente, né. Nos falamos de maneira digital pelas redes sociais, até que um belo dia eu estava montando uma exposição e recebo uma ligação, né, meu ídolo estava me ligando. Foi. Na verdade eu fã de João, João me liga. "Alô, André, oi, tudo bem? Não, aqui é João Machado, porque eu preciso, você está vendendo uma câmera, eu estou precisando alugar, você me aluga?" Eu disse: "Como é que eu vou alugar uma câmera para o meu ídolo, né?" E aí eu já era fã, depois que te conheci, virei mais fã ainda. E eu coloco aqui na mesa, já te disse isso, e o pessoal que está assistindo também está vendo aqui os quadros fotográficos, é que, João, você tem um olhar peculiar onde transforma a simplicidade em poesia. Então a gente consegue ver, é uma pessoa que está abençoando, é uma pessoa que está fazendo café, é um sertão diferente, né, não é um sertão de coitadinho, mas é um sertão que promove uma reflexão, né. Noto na sua história que você traz muito essa questão do seu pai, né, Sim. dos aprendizados dele, né, como é que foi esse processo? Poxa, ele pediu para você ir para São Paulo, você foi, voltou, retornou e começa a ressignificar esse olhar, trabalhar em outra área, como é que foi isso? Durante o processo de ser fotógrafo de eventos, eu lendo a revista e fazendo fotografias com essa câmera, e não demorou muito para eu descobrir outras áreas da fotografia, como o batizado, como até mesmo a formatura, aprendi a fazer casamento. E só lá em 1997 que eu fiz o meu primeiro trabalho autoral. Ele é titulado como Olaria, porque no bairro que eu morei, em Guarulhos, eu já conhecia um pessoal da olaria que fazia tijolo totalmente manual, era um processo todo manual. E tinha um campo lá, um campo de bola, que eu jogava bola junto com todo esse pessoal. E por influência da revista, eu precisava fazer algo novo, algo Sim, diferente. O que eu não estava tendo na formatura, eu precisava dessa válvula de escape para fazer nesse trabalho autoral. E eu não? lembro que os amigos que fazia casamento e o mesmo trabalhava com formatura dizia que eu fotografava os tijolos, mas o tijolo não pagava. Que as pessoas só faziam fotografia por dinheiro. E de repente, eu ganhar dinheiro com batizado, com formatura, com casamento e investir esse dinheiro numa fotografia que não me trazia retorno financeiro, Sim. mas me dava muito prazer de fazer. E você perguntou sobre Xique-Chique, eu ouvindo muitas histórias do meu pai, depois que eu fiz Olaria, que foi meu primeiro trabalho autoral, em 97, em 98 eu participei de uma curadoria na Casa da Fotografia Fuji, com a renomada Roseli Nakagawa, uma grande curadora. E ali em 98 eu estava fazendo a minha primeira exposição através de uma leitura de portfólio, por influência da revista. Em 99 esse trabalho foi premiado num salão de fotografia. Em 2002 a Secretaria de Cultura de Guarulhos teve acesso ao material, fez uma grande exposição. Aí eu falei: "Opa, as coisas tá passando a acontecer". E foi exatamente nesse ano de 2002 que eu ouvindo muitas histórias do meu pai, que ele foi romeiro de Bom Jesus da Lapa, e ele peregrinou por quase 4 décadas. Eu lembro que ele falava que começou a ir a Bom Jesus da Lapa em 1952, com o pai dele e um tio e os irmãos. E só parou de ir a Bom Jesus da Lapa em 1989, e todas as viagens que ele fez foi de caminhão. E meu pai era muito devoto de Bom Jesus. E eu vendo as histórias dele em 2002, eu me encorajei, peguei um ônibus da Gontijo em São Paulo, sem conhecer nada e ninguém,
20 rolos de filme, uma câmera Nikon de filme, a FM2, essa aqui. Pra mim, cara, foi assim, um divisor de águas, porque fazer olaria era praticamente o meu quintal. Eu jogava bola com aquelas pessoas, eu conhecia. Mas você chegar em Bom Jesus da Lapa, que é considerado o terceiro polo de romarias do Brasil, foi uma grande experiência, ali me encorajou e foi meu primeiro trabalho a nível nacional. E ali eu estava contando um pouco da história do que meu pai estava passando para mim. Ele não estava ali como romeiro, mas de alguma forma eu estava buscando a figura desse romeiro do meu pai, Inspirado. naquelas pessoas fotografadas ali. E até mesmo o processo de conhecer mais a fé e o transporte que ele usava, que era o caminhão. Acabei descobrindo algo novo para mim, porque ganhar um prêmio em Guarulhos com a fotografia feita da olaria, participar de uma exposição na Casa Fuji, tudo isso é maravilhoso. A você fazer um trabalho que conta a história de alguém ali que tem muita ligação afetiva com você, eu acho que isso não tem preço. Aí eu voltei em 2003, continuei fazendo Bom Jesus da Lapa, também com filmes. Já estava um pouco da transição do digital, mas porém, como muito fã de filme, pode ver aí. Aí quando foi em 2004, eu retornei para Bom Jesus da Lapa através de uma pesquisa que eu fiz. Eu falei, não só agora eu vou contar a história do meu pai, como eu posso contar outras histórias. O lugar é muito rico, rende boas imagens. Eu tô me fazendo em Bom Jesus da Lapa como fotógrafo, como pessoa. E quando eu fui fazer um trabalho de pesquisa, cara, eu me deparei com 3 livros de fotografias sobre fé e todos em preto e branco. Eu falei: "Gente, que é isso, cara?". E quando eu voltei em 2004 para Bom Jesus da Lapa, aí eu levei a minha primeira digital, uma Nikon D100, eu sou nikonzeiro, tá. E uma câmera de filme também com película digital, com filmes cromo. E a partir dali eu não fiz mais preto e branco. Porque o preto e branco que eu fiz com Olaria e com o Bom Jesus da Lapa esses 2 anos foi basicamente uma influência da revista, é como se fosse um estereótipo, se você não fizer preto e branco, não será aceito, está fora do mercado, não tem glamour, não tem arte, mas eu me incomodo fazer o que todos fazem. Eu não sou Maria vai com as outras, quem me conhece, quem conhece a minha fotografia sabe que eu gosto de algo inédito, de algo muito meu mesmo e eu vou atrás disso e não meço consequências, é uma coisa minha, é pessoal, não estou aqui dizendo que você tem que fazer ou outros. Mas eu fui fazer Bom Jesus em cor e acabei descobrindo a cor, que o meu trabalho é cor, e descobri novos cenários e descobri horários de fotografar, e essa brincadeira já está indo para 23 anos, agora em agosto. Como é fotografar uma festa, né, de tantos anos como o Bom Jesus da Lapa, que ao mesmo tempo que ela é grandiosa, ela é também muito peculiar, muito íntima, né, de cada pessoa com sua história de fé. Como é que é esse processo e esse registro? Bom Jesus da Lapa é muito peculiar, porque ele tem uma característica diferente, fica no sudoeste da Bahia, para quem não sabe. Bom Jesus da Lapa fica a 800 e poucos quilômetros de Salvador, da capital baiana, e é o terceiro polo de romarias, junto com Juazeiro e Aparecida. Só que lá é onde tem a Gruta do Bom Jesus, que é a maior de todas, 50 metros de comprimento, 11 metros de largura, 7 de altura, estalactite, estalagnite. Tem a Gruta de Nossa Senhora da Soledade, que tem a festa em setembro. Então, Bom Jesus acontece em agosto, do dia 2 ao dia 6. A partir do dia 15 de setembro tem a festa de Nossa Senhora da Soledade. E no mês de junho tem a festa dos romeiros que fazem a Romaria da Terra. Então, um lugar consagrado 100% fé. Mas ele tem um diferencial. O romeiro de Bom Jesus da Lapa, ele tem uma característica única, é próprio. É a simplicidade daquele sertanejo, aquelas pessoas com sua roupa branca, com seu chapéu, com fita verde, que eles simbolizam a paz e a esperança. E pega, eu ficava vendo assim, eu falei, meu Deus. A Susan Sontag fala no livro Fotografia e História, que a câmera fotográfica é um passaporte que te leva a lugares que, se você não fosse fotógrafo, você talvez não iria. E as pessoas pegam ali uma fila quilométrica para pagar uma promessa e tem toda essa devoção, e você com uma câmera no pescoço, você tá ali transitando sobre tudo isso e contando essas histórias, vendo essas vidas. E uma coisa principal de tudo, que a imagem não está acima dos valores.
Cada pessoa dessa aí, ela tem um legado, ela tem uma história. E eu passei também a me preocupar muito com isso, porque meu pai viajou de caminhão todo esse tempo. Não só fazer esse registro da fé, que é o principal, é o ápice da coisa. Você vai em Bom Jesus da Lapa, você precisa de alguém com uma boa imagem pagando uma promessa. Mas essa pessoa que está indo lá pagar essa promessa, ele tem uma vida, ele tem uma história, ele tem um legado. De onde ele saiu, como ele saiu, onde ele está hospedado, do que ele está se alimentando lá. É todo um processo. São 5 dias de festas e é muita gente. Você chega a fazer alguns personagens, o que eu digo assim, mergulhar um pouco mais nessa história do que a pessoa está indo lá pagar essa promessa, como é que é esse registro, esse seu envolvimento ao clicar. Sim. Todo esse tempo eu fui fazendo esse trabalho de pesquisa, de não só mais ir lá fazer o Romeiro pagando a promessa ou contar a história do meu pai, que foi um deles. Eu cheguei em Bom Jesus da Lapa, na época do orelhão de ficha, era um formato de chapéu, que as pessoas faziam ligações, tinha filas. Aquele binóculo em forma de TV, que a pessoa ficava apertando e vendo os retratos do lugar. E essa preocupação de fazer essa mudança, fazer essa transição, toda essa tecnologia que foi aparecendo com tudo isso, a internet, os meios de comunicação das redes sociais. Então eu me preocupo muito com isso. E buscar novos cenários, porque se eu fosse continuar fazendo Bom Jesus da Lapa, porque meu pai foi romeiro e porque é um lugar interessante, eu acho que eu já teria desistido. Sim. Porque chega uma hora que tudo aquilo pode se tornar banal. Ah, eu já fiz isso, eu não quero aquilo, isso não é interessante. Tudo passa a ser interessante quando você tem um propósito. E o meu propósito foi exatamente esse: buscar essas identidades, saber quem são essas pessoas e o legado que elas trouxeram. Tem o senhor de Itabuna, que eu fotografei ele em 2002. Uma foto que eu gosto muito dele é o seu José Ferreira. E venho fotografando ele todo esse tempo até hoje. E ele é o único romeiro que carrega uma coroa de espinho. Cara, ele se torna uma celebridade no lugar. Eu encontrei uma fotógrafa da Magno, que ela é uma espanhola, a Cristina Rodeiro, e ela tem uma foto desse mesmo personagem meu. E alguém viu essa foto e mandou para mim e falou: João, tem alguém usando uma foto sua. Eu falei: não, o personagem é o mesmo, mas essa foto é de alguém da Magno e por coincidência também é uma foto em preto e branco. E tem a dona Gerolina, essa senhora. Eu fotografei ela a primeira vez no cenário de acampados, que é onde eu comecei a fazer essas viagens de caminhão em 2005. Comecei em Xique-Xique, lá na minha região. Meu pai viajou a vida toda. Eu comecei a fazer em 2005 essa viagem de caminhão. Em 2014 eu conheci a dona Gerolina no cenário de Pau de Arara. Ela viajou 54 anos como romeiro de Bom Jesus da Lapa, todas as viagens de Pau de Arara, e faleceu aos 97 anos. Eu a conheci em 2014, em 2016 ela pediu para a neta dela fazer contato comigo e ela me chamava de seu menino. Cali, vê se seu menino pode vir para cá para ele viajar com a gente. Eu saí de São Paulo, peguei um voo até Porto Seguro peguei um ônibus, viajei 60 quilômetros para Eunápolis, Sim. e de Eunápolis eu peguei o caminhão da Romaria do Gilvan, na qual a dona Gerolina fazia parte. Pode ver que ela tá com chapéu branco, fita verde, ela tá toda apresentada aí nessa foto. Eu viajei nesse caminhão com eles de Eunápolis a Bom Jesus da Lapa, uma viagem de quase 2 dias. 6, 7 meses depois, a dona Gerolina veio a óbito. Ela faleceu. Acho que ela só Caramba. precisava de alguém que registrasse essa história. E eu fiz uma amizade tão bonita, tão bacana com a neta da dona Gerolina, com os familiares dela, com o pessoal da Romaria, o Gilvan, que agora eu estou viajando para Eunápolis para fazer a minha terceira viagem de caminhão junto com eles. Uma viagem de quase 2 dias de Eunápolis a Bom Jesus da Lapa e uma viagem de uma noite de Salvador a Eunápolis. Queria que você colocasse, né, para o pessoal que está assistindo, né, a diferença da fotografia autoral e a fotografia documental. Documental, que eu venho do fotojornalismo, trabalhei em São Paulo por 12 anos, em grandes jornais, mas já fazia essa fotografia documental sem saber que era uma fotografia documental. Documental é esse registro que você faz de forma única, sem envolvimento, sem interferência. Fotografar a dona Gerolina no caminhão, acho que eu não preciso nem pedir pose para ela. Qualquer movimento que ela fizer ali para mim já é a foto.
Isso é o documental, é uma fotografia espontânea, uma fotografia livre que te dá acesso, que te permite, que faz com que você se aproxima do fotografado, faz com que você conte essa história, como você mergulha nesses temas. É um pertencimento. Você precisa de entrar nesse universo para ele te pertencer, para você se tornar basicamente um deles ali, para que esse registro venha o mais puro e fiel possível. E a fotografia autoral eu faço também, tem alguns trabalhos autorais. É essa fotografia que você faz programada. Eu quero trabalhar a luz das 5, eu quero trabalhar uma cama no meio do nada, que nem eu faço a série A Presença, eu quero pôr um mosquiteiro que eu tirei de um quarto e ponho na árvore para trabalhar a luz das 7 com aquele azul, uso uma luz que vai dar uma interferência aqui, uso um personagem. Hoje eles chamam muito de foto performance. É uma fotografia autoral, uma fotografia que você manipula totalmente ela. Walter Firmo, em curso que eu fiz com ele chegou a dizer que, assim, você tem o fotógrafo engenheiro e o fotógrafo ladrão, né, o Sim. engenheiro justamente aquele que monta, que Ele chega, está se faz tudo. referindo a ele, o Evandro Teixeira. E o fotógrafo ladrão é justamente esse, né, que documenta a situação ali de maneira espontânea. Qual dica que você dá para que essa fotografia documental seja registrada com verdade, com identidade e com profundidade, assim, de sentimento? É, você tem que ver muitas fotos e procure ver coisas boas, procure ver documentários realistas. Tem a National Geographic, tem esse prêmio aí da World, um dos prêmios mundiais. Quando você vê fotos boas, tudo aquilo de bom, nós somos produtos do meio. Tudo Sim. aquilo de bom que você vai consumir, você se torna bom. E já dizia, junte-se aos bons que você se torna melhor. Criar o hábito de ver boas fotos de revistas e ver coisas sérias, porque hoje a tecnologia, a internet, ela está de forma tão você não pode banalizar. Eu não tenho nada contra as tecnologias, eu tenho contra as pessoas que não fazem um bom uso dessa tecnologia. A lente mais que se aproxima mais do olhar é a lente 50 mm, que ela é 46 graus. E eu sempre uso uma lente 50 mm, que na época a gente chamava a lente normal, a lente de uma câmera. Não vendia uma câmera com uma lente do kit, como fala hoje. Vendia o corpo da câmera e vendia uma lente 50, que era considerada a lente que era normal. E quando você tem uma lente 50 mm, você tem que conhecer esse tema que você quer fotografar, se aproximar dessas pessoas, ser fiel a isso, ser verdadeiro. A foto não está acima dos valores. Chega nos lugares, chega nas pessoas, não precisa chegar com uma mala de paraquedas, com dezenas de equipamentos, com arrogância, chega com uma câmera simples, mas antes do primeiro clique, conversa com essas pessoas, se identifica, diz qual é o teu propósito, o que você faz, mostra que você é verdadeiro e que você está ali para contar uma história. Quando você conhecer essas pessoas, você vai passar a fotografar. E é criar intimidade, cara. Você tem que se envolver mesmo, você tem que mergulhar no tema e nesses personagens. Se você não se tornar um deles, acho que fica mais difícil. Eu cheguei ao ponto de ser convidado pela dona Gerolina para fotografar ela. E hoje eu sou convidado para viajar nesse mesmo caminhão para contar essas histórias. Então, todo o meu trabalho, todas as minhas séries, tudo isso envolve muito sentimento e muita verdade mesmo. E nesse percurso já teve alguma situação delicada, alguma história interessante que você possa compartilhar com a gente nesse processo de documental? Teve um lance curioso, cara. Eu estava dentro da gruta, tem várias grutas em Bom Jesus, Gruta de São Geraldo, Gruta da Aparecida, Gruta de Nossa Senhora da Soledade, tem várias grutas. E a principal é a Gruta do Bom Jesus. E foi num horário, assim, mais ou menos de umas 10h30, 11 horas da manhã, depois da missa. E nesse horário, as pessoas já estão voltando do processo de subir o cruzeiro, da primeira missa ali, de pagar suas promessas. E quando foi nesse horário, eu falei: "Eu vou fotografar dentro da gruta", porque sempre aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas até mesmo que têm alguma dificuldade De física, locomoção. é um horário deles ir pagar essa promessa, deles ir visitar a sala das promessas, porque tá vazio a gruta. Tem pouca gente ali, fora do horário da missa. E tinha um senhor, cara, que ele tava meio que dormindo, cochilando no banco. E quando eu olho, tinha uma passagem
que as pessoas ficavam passando por trás. Eu olhei, eu falei: "Isso aqui vai dar uma boa foto, porque eu vou trabalhar uma velocidade de exposição menor para congelar ele e pegar as pessoas em movimento no fundo", fazer uma brincadeira assim. Comecei a fotografar ele, aí eu fazia um clique, olhava, ia me aproximando e fazia outro, olhava, e numa dessas aí ele acordou. Aí ele abriu um olho e fechou o outro, aí eu disfarcei, né, ele: "Ei, volte aqui, você tirou um retrato meu e eu não lhe autorizei". Eu falei: "Mas", aí eu fui conversar com ele: "Senhor, o senhor faz parte dessa romaria, eu fotografo aqui há muitos anos e eu preciso contar essa história, mas não lhe autorizei". Eu falei: "E o que o senhor quer que eu faça?". "Eu quero que você apague a minha imagem ou eu vou te levar no batalhão". Aí quando eu olho, tinha uma tenda e ficavam os policiais lá para alguma ocorrência, aí cheguei lá, estava o capitão França, é um grande amigo lá de Bom Jesus da Lapa, hoje ele é major. "Fala, João". "Ô, França, esse senhor aqui quer fa esse senhor aqui quer fazer uma queixa aí". "Quer fazer uma queixa, João? Você já aprontou?". Eu falei: "Eu tirei uma foto dele, ele quer que eu apague". "Mas, João, se ele não quer a foto, João, apaga a foto". Aí eu fui lá, apaguei a foto, mostrei pra ele, e aí foi eu achei isso bem E apagou a foto. apaguei, pô, ele não queria que eu usasse a foto, eu apaguei. Então, pessoal, a gente está aqui conversando com o fotógrafo João Machado, que também tem uma trajetória que vai além da Bahia, né? Então, assim, suas fotos já foram capa do The Washington Post, vários jornais, né? E isso te levou também à Galeria Global Nikon, né? E em 2005 eu fui convidado por uma empresa, o Diário de Guarulhos, para tirar as férias de um colega. Eu falei para eles que eu não tinha experiência com redação. Era fotógrafo, tinha MTB, mas até então não tinha trabalhado em jornal. Ele falou: "Só basta você ser fotógrafo". E aí a gente vai aprendendo aos poucos. Aprendi toda a linguagem, como salvar foto, como colocar na pasta, como mandar pro editor. E depois que esse meu amigo voltou com 30 dias que eu fiquei no lugar dele, o chefe gostou do meu trabalho e me contratou. Foi a primeira experiência, assim, com fotojornalismo. E eu fiquei no fotojornalismo de 2005 a 2013 e passei pelo Folha Metropolitana, que era um grande jornal de São Paulo, Metro News, Diário de Guarulhos, Revista Guarulhos, e mandava material para as grandes agências como France Press, Reuters, jornal Folha de São Paulo, Estadão. Em 2013, eu saí do jornal e aí passei a viver essa minha fotografia documental. Aí no ano de 2014 eu fiz uma foto muito emblemática, um campo de terra com uma luz que eu já uso muito hoje, e eu postei essa foto no Facebook. Uma produtora de São Paulo, a Mônica Maia, viu e gostou e me convidou para participar de uma exposição com um tema de fotos que seria fora dessa coisa da FIFA. Aí ela me convidou, eu mandei 5 fotos, escolheram 2, fizeram um díptico. Aí eu participei de uma exposição na Vila Madalena, vi minha foto no tamanho grande, numa galeria, e isso fiquei bastante feliz. Eu só não sabia que essa mesma foto fosse ser matéria do jornal The Washington Post, escrita por ninguém menos que Don Phillips, aquele repórter que foi assassinado na Amazônia. Aí no dia 5 de julho de 2014, influência da Copa no Brasil, eu tive uma foto, um dos maiores jornais do mundo. E depois a Mônica Zaratini, que foi do jornal Estadão por muitos anos, ela me convidou para fazer uma matéria contando a minha história e o meu trabalho. Depois da entrevista com a Mônica Zaratini e esse trabalho ser exposto no Estadão, eu recebi um convite da Nikon para fazer uma grande exposição na sua galeria que ficava na Vila Madalena, na Rua Picuelto. Só que foi uma época de agosto, eu lembro como hoje, agosto de 2015, eu recebo uma ligação, acho que eu nem lembro se eu já usava o WhatsApp, se já tinha essas coisas, da Natália, que era a assessora do Kenji Maeda, presidente da Nikon Brasil. E a Natália falou: "João, a gente quer fazer uma exposição com o seu trabalho, contar um pouco da sua história". Falei: "Eu tô indo para Bom Jesus da Lapa e quando eu voltar Logo agosto, a né? gente vai conversar logo agosto, Bom Jesus da Lapa".
toda essa influência na minha vida, todas. Sim. Ela falou: "Como assim, João? A gente quer fazer uma exposição do seu trabalho". Eu falei: "Tá, mas eu tô indo para Bom Jesus da Lapa". 2 não entendidos. Eu não entendi a A proposta de uma Nikon, a potência, a potência de uma Nikon ser convidado para fazer uma exposição na Vila Madalena, e a moça não entendeu a importância de Bom Jesus da Lapa na sua para mim, carreira e no na sua meu história na de minha vida, vida. seu trabalho. Ela: "João, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num consenso aqui. Manda algumas fotos para a gente já ver o teu material, vá para o Bom Jesus da Lapa, quando você voltar a gente conversa". Falei: "Tudo bem". Neste ano eu não fui para Xique-Xique, não fui para outros lugares fotografar depois de Bom Jesus da Lapa, que eu estava acostumado, segui a risca, voltei de Bom Jesus da Lapa para ter essa reunião com o pessoal da Nikon. Mas Ah, até então não e sabia de nada, eu mandei uma média de 120 fotos, fiz um rateio lá, peguei imagens daqui, dali, da acolá e mandei. E quando eu cheguei, cara, que surpresa eu tive. Eu cheguei na galeria Nikon, na rua Aspicuelta, e tinha ninguém menos que 6 pessoas numa sala. Uma mesa de vidro, assim, de uns 10 metros, e nessa mesa de vidro já tinha uma média de 25 fotos impressa. E quando eu olhei, Kenji Maeda, o presidente da Nikon, falei: "Tudo bem, John? Sim. Você faz isso?" Falei: "Eu faz isso". "Muito bom, João, muito bom o seu trabalho. A gente quer conversar com você, quer saber se você aceita a gente fazer uma exposição sua na Galeria Nikon. A Galeria Nikon funciona assim, funciona assado, tá tendo uma exposição do fulano e a próxima será sua". Cara, esse tempo que eu fiquei em Bom Jesus da Lapa e eles olhando o meu material, essas 120 imagens que eu mandei, eles separaram 25 fotos, e nesses 25 arquivos, eles já tinham separado o material, já tinha a data da exposição, Tinha o feito a curadoria. tamanho, já tinha feito todo o processo, até o tipo de comida que ia ser servido no dia da vernissagem. E aí titularam a exposição como O Sertão de João Machado. E eu fiquei muito surpreso com tudo isso, porque eu fiz a minha primeira exposição individual foi na Biblioteca Municipal de Guarulhos. Guarulhos é a maior cidade de São Paulo depois da capital, tem 1,5 milhão de habitantes. Mas de repente você sair a foto que está na sua rede social, no Facebook da vida, ir para uma galeria Nikon com todos os padrões de qualidade e de perfeição. Rigor, né, você vê que uma Ficou equipe, curadoria, ou seja, tinha sido tudo pensado até o que iria ser servido, né, no tá dia. tudo Então ali eu vi não só ter meu nome reconhecido, ter meu trabalho reconhecido, a minha história. Só para você entender, a Nikon é líder mundial de equipamento, tem 100 anos de mercado. A transição de fotografia digital veio através de Nikon com Kodak, porque a Kodak criou o digital em sim. 1975, em 1991 veio o primeiro experimento, um back digital Kodak com uma câmera Nikon F3, uma câmera mecânica. E em seguida, a Nikon passou a fazer as primeiras câmeras digitais. E essa exposição na Nikon em 2015, ela teve a maior repercussão que eu imagino de toda a minha carreira, todo o meu legado na fotografia. Todos os jornais que você pensar, Estadão, Folha, todas as revistas, Veja, Carta Capital, G1, todo mundo deu a matéria sobre o Sertão de João Machado. Em seguida, depois da exposição, eles me convidaram para fazer um vídeo onde eu contava toda essa história que eu estou te contando aqui. E aí eles alugaram uma fazenda no interior de São Paulo, contrataram uma equipe e fizeram um vídeo que deu origem a eu apresentar uma câmera que foi "Eu sou a diferença no olhar", porque a Nikon tinha um slogan "Eu sou". Foi Até hoje eu bonito. estou colhendo bons frutos. Foi bonito e para o pessoal que está acompanhando o podcast Vem de Lá, a gente vai deixar no link da descrição todo esse material que o João falou aí, da exposição dele, do vídeo dele anunciando, né, a nova câmera da Nikon à época. A gente vai deixar o link na descrição aí para que vocês possam conferir de fato a potência que é João Machado, do sertão da Bahia para o mundo, não é isso? Amém. João, é o seguinte, a gente tem um quadro, né, que significa "Tenho um recado para você". Vovó, você ama tal. Oi, pai, passando aqui para te dar um recado, para te lembrar o quanto eu te amo, o
o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito. Eu admiro a sua criatividade, a sua inteligência, a sua bondade, a sua determinação. Admiro ainda mais a sua trajetória, todo o percurso que percorreu para chegar onde você está hoje, para que a sua fotografia autoral ganhasse todo o reconhecimento que ela merece, todo o seu trabalho, todo o seu esforço. Eu admiro muito. Você é uma inspiração para mim e eu sou a sua maior fã. Um beijo. Como eu falava quando era criança, te amo daqui até a Bahia. É pra parar o programa, né? Por essa você não esperava, hein? Não. Por essa você não esperava. João, é o seguinte, cara, assim, como eu venho dizendo nos programas, eu acredito que a gente deve valorizar as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente respeita, que a gente admira em vida, tá entendendo? Não que as homenagens póstumas não sejam importantes, mas você é um cara diferenciado, é um cara humano, e a gente percebe isso na sua fotografia. A gente percebe isso no seu olhar, esse cuidado com as pessoas, principalmente com as pessoas que fazem parte, né, da sua história de vida. Está aqui em nossa mesa um dos seus livros da exposição, né, Herança de Pai. A gente percebe na sua história o quanto a família é representativa para você na sua construção enquanto homem, enquanto fotógrafo, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho aqui é para que outras pessoas possam se inspirar, mergulhar no universo do estudo, para que novos João possam acontecer. Queria que você falasse um pouquinho, né, desse lado de João, professor, que trabalha com diversos grupos fazendo a imersão, que é não só ensinar técnica pela técnica, mas fazer com que grupos possam vivenciar, ir para o interior. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é esse trabalho de João, professor, e o que que é possível, né? Como as pessoas podem ter acesso a esses cursos, a essas imersões. Nicole, eu te amo. Golpe baixo, hein? Peguei pesado, né? Pegou. Peguei pesado, né? Por essa eu não esperava. Vamos lá. Mas é isso aí, pô. A gente, quando faz as coisas, tem que fazer com a alma. E se não for para emocionar, a gente, né? Nicole tem uma filhinha, que é minha neta, Sim, sua Sofia, e neta. a Sofia já nasceu Nicole. Nicole. Cara, tudo começou assim de forma tão sem também esperar. Eu nunca tive Sim. pretensão, eu não me considero professor, eu me considero uma pessoa que transmite conhecimento e que sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, eu transmito tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu sei. É uma coisa minha, pessoal. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Sim. E um dos meus propósitos em vida é levar esse conhecimento para essas pessoas, independente de qualquer coisa. O valor não está acima disso. Se eu ganho algum valor com isso, é consequência, não é o propósito, não é o propósito. Isso foi em 2012, quando eu cheguei numa comunidade. Na verdade, eu fui em 2011 nessa comunidade e me deparei com o céu mais lindo do mundo que eu vi, porque eu nunca saí do Brasil, a minha fotografia é genuinamente nordestina, e eu fui numa comunidade que tem pessoas amigas, que tem pessoas de longa data, que representa muito para mim. E eu cheguei nessa comunidade, lá não tem luz elétrica, e eu vi um céu assim, meu Deus. Só que eu não fui preparado para aquilo. E quando eu retornei lá em 2012, eu levei tripé, eu levei uma câmera, só que eu não sabia fazer uma foto noturna. Aquilo me despertou um interesse, porque eu não tinha o conhecimento, já tinha um equipamento adequado, uma Nikon na época, uma Nikon D3S, uma Nikon muito boa na época. E aí eu fui tentar melhorar essa fotografia. Aí quando foi em 2013 eu voltei lá e comecei a fazer tudo diferente que eu tinha feito e aí comecei a obter alguns resultados. E a partir de 2013 eu lembro que eu postei no Facebook uma foto noturna e todo mundo começou a comentar e perguntar, questionar: "Nossa, como será que ele fez isso?". Eu falei: "Eu posso dizer como eu fiz". Aí para algumas pessoas eu mandava uma mensagem inbox dizendo como eu tinha feito. E a partir dali eu criei
o Poéticas Noturnas. Seu primeiro curso, então, é Poéticas Noturnas. O meu primeiro experimento com a Experimento. fotografia veio Poéticas Noturnas. Por que Poéticas Noturnas? É quando eu pego uma cena diurna, que não tem o menor sentido, num horário horrível de fotografar, e transformo esse lugar, esse horário, para uma outra atmosfera, para um outro horário de fotografar. Isso passou a dar sentido. Simplesmente fiquei encantado com tudo, os primeiros resultados. Se eu mostrar para você as primeiras fotos noturnas que eu tenho, por que que eu tenho? Eu não apago foto. As pessoas ficam me questionando: "Você não apaga foto?" Eu falei: "Não, por que que eu vou apagar? Essa foto é uma história. Eu não sabia fazer e hoje eu mostro que eu sei fazer. Se eu tivesse apagado ela lá atrás, eu não teria esse registro hoje." E Gente, um referência. HD é tão barato, um espaço na nuvem é tão para de ser mesquinho, pô. Guarda a tua foto do desfocada, tremida, sei lá o quê. Isso é uma história, isso é um registro. Boa. É um registro, pô. E através dessa foto feia, horrível, com um céu cor de ferrugem, fez com que eu fosse buscar a perfeição naquilo, qualidade. E aí eu criei o Poéticas Noturnas, já trabalhando essa fotografia. Tinha um site português, chamava Olhares, e eu postava nesse site. E cada ensaio que você postava, você tinha que dar um título. Eu falei: Sim. "Esse aqui é o Poéticas Noturnas. Esse é fotojornalismo, esse é minhas origens, que é fotografar chique-chique." E também tinha uma conta no Flickr, Sim. e passei também a fazer dessa forma. Aí um amigo de Irecê, João Júnior, falou: "João, você não quer fazer um workshop e a gente ensinar essas técnicas aí para as pessoas?" Falei: "Vamos tentar, né." Aí eu fui fazer esse experimento, workshop de João Machado em Irecê, Poéticas Noturnas. Não apareceu um filho de Deus para se inscrever. Eu falei: "Ô João, a gente deu um tiro no pé, cara." Eu lembro que uma pessoa de São Paulo fez contato comigo: "Ô João, tenho interesse no..." Eu falei: "Não, é um workshop local, é para as pessoas de Irecê." "Como assim um workshop para as pessoas de Irecê?" Eu falei: "Não, isso aqui é uma técnica que a gente vai ensinar, porque o céu do sertão é diferente." E eu não dei a mínima. Aí depois eu passei a divulgar em outros lugares e fazer também. Eu não cheguei a fazer em Irecê, não rolou com o Júnior. Mas a ideia do Poéticas Noturnas permaneceu comigo. É uma criação minha, é um projeto. E aí eu lembro que eu fui fazer na Chapada Diamantina. Aí apareceram 4 pessoas inscritas. A Olha. primeira turma veio 4 pessoas. Se eu falar para você que eu troquei figurinha, não, eu tomei prejuízo, porque a hospedagem e a despesa de transporte foi maior do que. Mas aí tudo bem. Aí fiz a primeira turma, fiz a primeira veio 4, a segunda veio 6, a terceira veio 8, e depois de Nikon, hoje tem fila de espera. É. Continua, né, só Hoje só vem lembrando gente de pra vários lugares, eu já cheguei a ter 8 pessoas de fora, Brasília, São Paulo, Rio, até de Rio Grande do Sul, que vem para esse workshop no sertão, que vem conhecer. Porque qual é o nosso objetivo? Eh, eu não, já me convidaram várias vezes, não é soberba, eu não aceito, eu não gosto, curso online. Por quê? São técnicas que eu desenvolvi e técnicas que eu quero transmitir e te ensinar. Eu preciso estar a campo com você para você fazer isso. Cara, ensinar pessoalmente já é difícil, imagine você ficar atrás de uma tela. Talvez essa pessoa que está lá atrás te ensinando um curso online sabe menos que você, ou ele leu lá o beabá e está transmitindo. Eu não acredito nisso, não. Assim como existem os falsos profetas, por que não vai existir os falsos fotógrafos? Eu quero estar a campo, eu quero te levar para você conhecer, porque além da fotografia, fotografia é o mínimo. Eu preparo uma câmera às 5 da tarde para disparar ela às 7 da noite. 5 da tarde é toda é uma pintura. Eu estou pegando uma tela em branco e vou pintar ali. É toda uma preparação. Além desse clique, você precisa emergir, você precisa conhecer, você precisa estar no cenário, você precisa lidar com toda aquela situação. Até chegar a hora do clique, é muita coisa envolvida.
E a gente sabe que fotografia é história, né, então, além do Poéticas Noturnas, você que está nos assistindo, quais são as outras imersões, né, para quem deseja aprender fotografia com João Machado? Eu sei que tem ida para Canudos, Bom Jesus da Lapa, fala um pouquinho também sobre Tudo tem um porquê. você Eu tenho muitos amigos em Salvador e alguns deles saía de Salvador para buscar conhecimento em São Paulo e outras grandes metrópoles. E depois que eu saí do jornal e passei a fazer essas viagens e produzir essa fotografia, eu trouxe um curso chamado Imersão. Eu criei hoje eu vejo muita gente aí falar de imersão, mas o meu vem de 2017, quando eu fiz o Imersão, a fotografia documental, e trouxe o primeiro curso para Salvador, em parceria com o Cláudio Colavolpe, e tivemos uma boa turma, tivemos uma exposição na galeria do Cláudio, com trabalho de assessoria, foi matéria no Jornal à Tarde. Eu lembro que no dia da exposição, a Cula Fernandes, que é uma grande amiga fotógrafa, trabalhou muitos anos no Globo, Ana Carolina Fernandes, né, a gente carinhosamente chama de Cula. Ela é do Rio de Janeiro e estava em Salvador de férias. E ela viu a matéria no Jornal à Tarde. Cara, ela chegou de canga. Chegou lá para ver a exposição, para me dar um abraço, foi não tem preço. Então eu transmito esse conhecimento, todo esse conhecimento através disso. Falei, pô, se as pessoas estão saindo de Salvador para ir em São Paulo, Rio, sei lá, fazer um curso de fotografia, por que eu não posso trazer esse conhecimento para Salvador? E, se não me engano, acho que eu sou a única pessoa aqui que transmite um curso de fotografia avançado. Aqui tem bastante curso, mas fotografia de outros segmentos ou fotografia básico. Eu faço um curso de fotografia avançada. Eu ensino para as pessoas tudo isso que eu sei, toda essa minha trajetória. Eu não escondo nada. Tem um amigo que brinca e diz: João, você dá o pulo do gato. Do gato, da onça, seja lá do que for. Não tenho problema com isso, cara. Eu não tenho. Um dia, um cara de São Paulo perguntou para mim: João, eu tô em Canudos, fotografando no horário que você fotografa, na luz que você fotografa, no Kelvin, na temperatura de cor. Isso não te incomoda, não te preocupa? Eu falei: não. Você mora onde mesmo? Ele, São Paulo. Eu vou continuar aqui no sertão. Sertão é minha pátria, sertão é minha terra. E isso não tem problema nenhum. Aí tem o Imersão Fotografia Documental, esse que eu ministro em Salvador. A partir de 2026 eu vou fazer ele em 2 edições, uma no primeiro semestre e uma no segundo. As pessoas dizem: por que você não dá uma turma todo mês? Não, eu falei que não é o propósito, não é dinheiro. E tem o Luz Revelada, que é onde eu te ensino toda a técnica de luz, desde a luz do dia, que é o Daylight, 5000 Kelvin, a luz contínua, a flash, como eu uso todo esse processo de luz na minha fotografia. Eu te mostro uma foto documental iluminada com flash e você vai ficar se perguntando se ali tem flash. Te ensino tudo. Eu não te ensino sobre equipamento. Eu te ensino você fotografar através de uma luz de janela, através de um rebatedor, através de um copo descartável na frente do flash para fazer difusor. Eu acho que deve ser dessa forma. Se você tem um curso aí, curso de estúdio com fulano, e o cara tem ou então os 20 litros de água mineral. os litros de água mineral para dar aqui esse resultado na foto. O cara tem um curso aí e te apresenta 20, 30 mil de equipamento e passa um dia com você. Você está passando um dia com ele pela celebridade que ele é, porque você não vai ter depois 20, 30 mil para dar de equipamento, mesmo se você tivesse, é desnecessário. Então você tem que fotografar com o que você tem. Se eu vou para o Rio São Francisco fotografar, eu vou fotografar as pessoas pisando na água, pisando na lama. Não vou lá fotografar tapete vermelho. A gente tem que... Eu trabalhei no fotojornalismo e o editor de fotografia dizia: eu quero a foto. Amigo, dá seus pulos. Bota chuva, sol, tempestade, se o filme é 100, se é 200, se é 400, se vai ser puxado, se não. Ele quer a foto. E ai de você que não trouxer. Você pode ser dispensado por incompetência. Entendeu? Então eu tenho Poéticas Noturnas, Imersão Fotografia Documental, o Luz Revelada, e agora eu levo as pessoas para o meu berço,
para chique, para você não só conhecer a minha história, como você também fotografar as minhas origens. Se eu fosse um cara egoísta, eu não ia levar você para chique, para ver o que eu faço e para fotografar o que eu tenho. Eu já disse que eu não tenho problema nenhum com isso. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E como é retornar para esses lugares, levando turmas para aprender a fotografar, e como é, esse olhar de João para esses cenários que já fazem parte da sua identidade, como é que você se alimenta para enxergar aquilo que você tem intimidade? Eu conheço bem Xique-Xique, eu nasci, fui criado, tem o arquipélago lá de várias ilhas, e dentro do meu roteiro, eu vou levar você para fazer uma viagem no chão de terra batida, em cima de um pau de arara. Você vai sair da sua zona de conforto, tá? Você vai sair do seu ar-condicionado, do seu microfone de broadcast, e vai para Xique-Xique, subir num pau de arara, num chão de terra, fotografar uma criancinha numa ilha, tudo com a mais pura dignidade. Você tem que separar simplicidade de fraqueza. Lá não tem ninguém fraco. As pessoas são humildes, as pessoas são simples, mas toda a fotografia lá, todos os lugares. E quando eu vou e levo essas turmas, eu vou dedicado a ensinar eles. Eu não vou lá fotografar. Eu vou levar eles nos cenários que eu fotografo. E antes eu vou fazer todo esse contato e dizer: Fulano, eu vou trazer Beltrano, Cicrano e Cicrano, porque lá você tem que ser aceito. As comunidades que eu levo as pessoas não têm hospedagem, não têm rede hoteleiras, não têm restaurante. Temos que ser aceito. E vocês serão aceitos através de mim. Esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano, esse aqui é Cicrano, e tudo se torna uma grande família. E essa imersão de João parte Imersão justamente disso. mesmo, é É a mergulho. imersão de verdade, né, de pisar na terra, de conhecer pessoas, de pegar a técnica fotográfica, mas para registrar o real, né, a vivência mesmo de verdade, uma vivência raiz, né, vamos dizer assim. A vivência É raiz. isso aí. Bom, então vamos encaminhando aqui para os finalmentes, né, chegando aqui no final. João, obrigado, muito obrigado, né, pela sua generosidade, né, pela sua, disponibilidade em conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua história com a fotografia, né, que a gente se inspira, que a gente quer, próximo, né, para poder cada vez mais aprender. Então, para você que está acompanhando a gente, né, como todos dizem, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para as pessoas, para os fotógrafos e as pessoas que admiram a fotografia, para assistir um pouco dessa conversa, conferir o bate-papo na íntegra. E aí o que eu tenho a dizer que toda história ela tem um começo, e hoje a gente ouviu um pouco da história de João Machado. Muito obrigado e fique à vontade para fazer suas considerações. Né, eu que agradeço você, o pessoal aí. Ninguém trabalha sozinho, tá os dois aqui, mas tem toda uma equipe. Verdade, verdade. E obrigado você, cara, por estar aqui na minha casa nesse domingo, tomou café comigo. Já ouvi Roberto Carlos, porque eu até brinquei e falei, como seriam os meus domingos sem o Roberto Carlos? Eu tenho o hábito de ouvir Roberto Carlos. Quem me conhece, às vezes a Nicole, que você mostrou aí, minha filha, às vezes ela manda mensagem para mim e diz: Pai, você já ouviu o Rei hoje? Então é uma coisa muito minha, peculiar. Eu tenho a minha playlist onde eu vou, onde eu estiver, me desculpe, eu vou ouvir o meu Roberto Carlos. E só ouço aos domingos e ouço o que eu gosto. E eu quero dizer que você que usa toda a sua tecnologia, que use toda a sua todos os amparados que nós temos aí. Eu sou super a favor. Eu sou contra quando você faz um mau uso da tecnologia. Mas você pode sim estudar fotografia, seja lá através de livros, de revistas, de exposições, através da internet aí. Hoje eu sou de uma geração que a fotografia era através de livros, de revistas e exposições. Hoje nós temos todos os mecanismos possíveis aí, você aperta um botão e tem todas as referências aqui. Você só precisa saber quais são essas referências. Como eu disse, procure, procure saber quem é um Orlando Azevedo, quem é um Walter Firmo, quem é um Luiz Braga, quem é uma Maurício Bisiliati, quem é um Manaíro Benedito, quem é seja lá quem for, um grande fotógrafo aí que tem uma carreira consolidada, que tem um legado com essa fotografia, que tem esse compromisso para não ficar essa coisa assim,
bilhões de imagens são produzidas. A minha preocupação é o que fará com essa quantidade de imagens, o que ficará para o futuro. Então, não cair nessa armadilha, como diz o Tiago Santana. Não cair nessa armadilha do tempo. Achar que você faz meia dúzia de fotos e aí já estufa o peito e diz: eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou fulano, eu sou Beltrano. Ou você tem um canal aí não sei aonde, ter não sei quantos mil seguidores e se achar melhor do que o outro. Seja humilde, seja honesto com a tua história, com a tua fotografia. E você que está começando, procure boas referências. Ainda existem livros de fotografia. Se for pesquisar na internet, ver nome, grandes fotógrafos, procurar fazer a coisa certa. Nada contra nenhuma tecnologia. Um dia perguntaram para mim o que eu achava da inteligência artificial. Falei, toda tecnologia seja bem-vinda. Eu, particularmente, eu recuso, eu evito. É uma coisa minha pessoal. Aí alguém disse: João, o que você vai fazer daqui 5, 6, 7 anos com a sua fotografia, quando todo esse digital aí, quando toda essa inteligência artificial toma conta? Eu falei: eu tenho uma propriedade lá em Xique-Xique e vou me dar o direito de fazer minha casinha de taipa, deitar na minha rede e ver o meu céu estrelado, ver o nascer do sol, criar minha galinha, minha horta. Já disse o Van Gogh: não tenho certeza de nada, mas a visão das estrelas me faz sonhar. É isso. Maravilha, um brinde a João Machado, um brinde à fotografia e um brinde a mais uma edição do podcast Vem de Lá com a série Prosa Revelada, uma história de João Machado.